A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? Estamos na lição de jovens, segundo trimestre de 2022, o perigo das tentações, é a 12ª aula. Se você perdeu alguma aula, tem a playlist aqui embaixo. Vai lá, assiste com calma, vai olhando cada aula, prestando atenção e colocando em prática na sua vida, tá bom? Hoje é a lição número 12, 19 de junho de 2022. O tema é quando Satanás enche o coração do homem. Não se esqueça, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD, é uma livraria evangélica, livraria e editora evangélica, onde você encontra as melhores bíblias, os melhores livros evangélicos, muitos materiais para dar de presente, para abençoar sua família, seus amigos. Então, visite a CPAD, Rua Conselheiro Cotegipe, 210, né? Bem pertinho do antigo templo da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, participe fazendo comentários, espalhando essa videoaula para o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vai ser um prazer ler o seu comentário ao final da aula. Isso é muito importante para todos nós. Vamos lá então, texto principal. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27. O resumo da lição: Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. Então Deus não tem por inocente. Os objetivos desta aula: primeiro, mostrar o mover de Deus em Jerusalém. Segundo, conscientizar de que a oferta de Ananias e Safira estava contaminada. E terceiro, saber que devemos ter cuidado com o nosso coração. A leitura do texto bíblico está em Atos capítulo 5, do verso 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo
caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Na introdução, nós temos uma frase que inicia muito forte. Um dos momentos mais importantes do culto a Deus é o da contribuição. No entanto, nesse momento da contribuição, Satanás pode dominar os corações de tal maneira que o ato sagrado de ofertar é maculado por uma falsa modéstia, pelo mau exemplo e pela tentativa de se pecar contra o Espírito Santo. É isso que nós vamos, então, estudar nesta lição. A igreja debaixo do Espírito Santo, estamos falando aqui da igreja primitiva, né? O mover de Deus em Jerusalém. O livro de Atos nos mostra que a igreja do primeiro século era cheia do poder do Altíssimo. Vejamos isso em Atos 4:31. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Se você também quiser ter uma linda Bíblia dessa, é só ir lá na CPAD e buscar a sua. Fala que assistiu aqui no canal do professor Álvaro Bruno, que certamente eles vão te dar um desconto. Mas se cobrarem mais também, aí você fica responsável, tá? Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então a oração que aquele povo fez naquele lugar tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, né? E aí ele diz: os crentes eram batizados com o Espírito Santo, falando em línguas, pessoas eram salvas e milagres eram operados pelos apóstolos em nome de Jesus Cristo. No versículo 33, se você não fechou a sua Bíblia Nova Almeida Atualizada, ele diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então havia milagres, né? A graça de Deus nessa igreja iniciante, né, era muito forte, e eles operavam maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo. Contudo, todavia, porém, né, sempre tem as reticências, existiam alguns problemas na igreja. Primeiro, perseguições, crentes passando necessidades e até certo partidarismo étnico, segregação, favorecendo as viúvas dos hebreus em detrimento das viúvas gregas. Está em Atos capítulo 6, no capítulo 6, versículo 1, se você não fechou sua Bíblia, a gente pode ler: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os hebreus, helênicos, gregos, né, que estavam se convertendo, as viúvas desses estavam sendo deixadas de lado em relação às viúvas dos hebreus. Então havia uma segregação naquele momento, que foi resolvido pelos apóstolos, instituindo ali os diáconos, né? Então estas dificuldades foram tratadas devidamente pelos servos de Deus, as quais mostram que nenhuma congregação está isenta de passar por elas.
Às vezes tem esse ou aquele irmão que quer que a igreja resolva todos os problemas de todas as pessoas. Isso é impossível, isso é inviável, tá? Porque Deus está tratando com cada família, com cada crente, com cada casal, com cada jovem. Então não tem como a igreja solucionar. É lógico que a igreja, debaixo da unção do Espírito Santo, vai buscar minimizar os conflitos, as diferenças, atender às necessidades dos crentes, mas falar que ela vai resolver todos os problemas, isso seria uma falácia, né? Olha, gostei, estou falando difícil hoje, hein? Falácia. Vai lá no dicionário ver o que é isso, né? Sabemos então que os membros de uma igreja precisam viver em comunhão, mas essa unidade só é possível pelo fruto do Espírito. Tá? Vamos ver lá em Gálatas, eu acredito que não é 6:22 não, acho que é Gálatas 5:22 que fala do fruto do Espírito. É isso mesmo, é Gálatas 6, só vai até o versículo 18. É Gálatas 5:22. Você, professor e aluno, presta atenção aí, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E continua no 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, para que haja comunhão entre os irmãos da igreja, é preciso desenvolver o fruto do Espírito, esses que nós acabamos de ler. Os primeiros cristãos, lá naquela igreja, viviam em união, de modo que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Atos 4:32. Deus operou poderosamente na vida dos cristãos do primeiro século. A palavra era ministrada e os seguidores do caminho, como eram chamados os discípulos de Jesus, os do caminho, se tornaram bem conhecidos em Jerusalém. Atos 9:2. Se você pegar a sua Nova Almeida atualizada, que é com a qual eu estou lendo agora, ó. Atos 9 e o verso 2 diz assim: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, caminho com letra maiúscula, era a nomenclatura, o adjetivo que era dado aos seguidores de Cristo, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então havia unidade, união, né, entre os discípulos de Jesus, né, que se tornaram bem conhecidos em Jerusalém a ponto de Paulo ir à caça deles, né? Então nós vimos aí o mover de Deus em Jerusalém. Segundo, a união dos irmãos, uma característica descrita por Lucas a respeito da igreja primitiva é a unidade entre os irmãos. Vire a sua página da Nova Almeida atualizada e abra aí em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, as pessoas dividiam o pão, as pessoas se ajudavam, né? As necessidades eram supridas de tal forma que não havia, pois, entre eles necessitado algum, que é o versículo 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E continuando o 35. E os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então veja que as pessoas tinham o coração aberto para abençoar e ajudar
ajudar-se mutuamente uns aos outros, né? Então, os valores eram repartidos entre os necessitados de acordo com a carência que cada um tinha. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 43 e 44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, viviam em comunidade, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha que igreja fantástica, olha que igreja cheia do Espírito Santo de Deus, trabalhando ali na vida da unidade dos irmãos. Número 3, vamos agora o exemplo de Barnabé. Barnabé, mais à frente, vai ser um homem muito importante na introdução do apóstolo Paulo no quartel apostólico, né? O exemplo de Barnabé, ele era um levita de nome José, que havia nascido na ilha de Chipre. Barnabé, como era conhecido, foi um homem de Deus. Ele é destacado por Lucas, né? Provavelmente por participar de forma ativa nos capítulos seguintes, no auxílio do reconhecimento de Paulo, lá em Atos 9, 27, você pode, juntamente comigo e com os demais alunos, conferir essa referência. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé trouxe Paulo consigo para apresentar aos demais discípulos. Então Barnabé também é lembrado, agora especificamente aqui nesse contexto, por vender uma propriedade que possuía, né? E por trazer o valor da venda para os apóstolos, a fim de ajudar as pessoas pobres em Jerusalém. Atos 4, 36 e 37, que diz assim: então José, né, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, olha o nome, o significado do nome Barnabé, filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, né? Hoje diríamos, vendeu um terreno que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Foi isso daqui que gerou o problema de Ananias e Safira, né? Então ele vendeu essa propriedade, né, e entregou o dinheiro aos apóstolos para ajudar os pobres e necessitados daquela igreja. Vamos agora o número 2. Então essa oferta de Barnabé, né, foi uma oferta abençoada, foi uma oferta que favoreceu a muita gente. Agora vamos ao tópico 2, uma oferta contaminada pela mentira, tá? Então veja aí. Primeiro, o conluio entre o casal, né? A armação dos dois. Lucas começa o capítulo 5, então, de Atos, com uma conjunção adversativa, né? Veja que terminou falando de Barnabé, e o capítulo 5, então, começa com entretanto, e talvez você fale, mas isso em língua portuguesa não é um equívoco? Não se esqueça que antigamente não havia capítulos e nem versículos. O texto ele seguia reto, né? Então não tinha essas pontuações, essas separações que nós temos. Isso vem acontecer a partir de 1100, 1200 depois de Cristo, ou seja, bem à frente que há essa separação. Então, o que parece um erro gramatical hoje, começar
uma frase já com a conjunção adversativa, na verdade, não é, se você levar em consideração os textos originais. Então, ele começa, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Então, ele vai fazer aqui um contraste com o Barnabé, com a história que nós acabamos de ler, 4 de Atos 36 e 37. Tá? Vai fazer uma oposição. E ele diz, essa conjunção adversativa, mas, mostra uma clara diferença entre a menção feita a respeito de Barnabé em comparação à história que vai ser iniciada, ou seja, a do casal mentiroso, do marido e da esposa mentirosos, Da mesma forma que Barnabé, esse casal também vendeu uma propriedade e trouxe um valor para os apóstolos. Até aí, nenhum problema, Eles também quiseram vender uma propriedade e levar para ajudar os pobres. Enquanto Barnabé trouxe o preço do que venderam, ou seja, o valor integral, Ananias e Safira apresentaram parte do valor pelo qual eles venderam. E de forma combinada, os dois já, marido e mulher, de comum acordo, acertaram entre si que diriam aos apóstolos que o resultado da venda era diferente do valor total. Então havia ali, eles combinaram um valor que era um valor diferente, do valor integral da venda. E aí diz o texto, Deus não, aí vem a aplicação também, Deus não obrigou o casal a contribuir com a obra. Eles fizeram aquilo por livre, espontânea vontade. Venderam porque quiseram e falaram que ia dar. Eles poderiam vender a propriedade e reter parte do preço, de acordo com a necessidade que tinham naquele momento. Não teria problema nenhum. Reter parte do valor que tinham conseguido não era necessariamente o problema, porque a propriedade pertencia a eles. Eles faziam com o dinheiro o que eles quisessem. O mal que fizeram foi mentir para Deus e depois para os apóstolos, transparecendo uma falsa espiritualidade. Atos 5 e 4, na leitura que nós lemos, o apóstolo Pedro pergunta, guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o problema aqui, que além deles terem mentido aos apóstolos, mas principalmente eles mentiram a Deus, ou tentaram enganar a Deus, A mentira narrada e confirmada, subtópico 2. Ao levar o dinheiro para os apóstolos, Ananias, que era o marido, já havia acertado com a sua esposa a mentira que iriam contar diante das pessoas. Então já estava de conluio, já estava combinado. Eles passariam bem aos olhos dos irmãos, Uma doação financeira robusta atrairia olhares de admiração. Olha aí, a fama, Eles ficariam bem aos olhos da igreja. Mas Deus não tolera a desonestidade. E o preço dela, o preço da desonestidade, custou a vida de Ananias e de Safira. Olha o preço da desonestidade, que é o versículo 6 e o versículo 10. O casal não contava com o fato de que o Espírito de Deus estava vendo tudo. E mais, o Espírito de Deus revelou a Pedro a falcatrua que estava acontecendo. Meu irmão, minha irmã, alunos e professores da escola dominical. O nosso presidente das Assembleias de Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele sempre diz,
olhe para cima, tem alguém de olho em mim e de olho em você. Não pense que nós podemos enganar o nosso Deus. Não tem como. Cuidado, vigia, né? E o Espírito de Deus, então, revelou essa falcatrua para Pedro. O julgamento de Deus, né? Olha o que diz o texto. Para que a igreja não fosse contaminada pela mentira, para que a igreja não ficasse vivendo também aquela mentira, sem saber o que estava acontecendo de fato, Deus imediatamente julgou os cônjuges de forma pública, para todo mundo saber que com Deus não se brinca. A justiça de Deus foi taxativa, foi imediata. O marido foi punido primeiro, pois além de ter tido a ideia, né, partiu do marido de Ananias, né, Ananias que começou a bolar, né, foi ele a pessoa que levou a oferta ao templo e deu início então à mentira. Então veja que Ananias foi, né, talvez entre os dois, Ananias e Safira, foi o personagem principal. A seguir, a esposa também foi julgada. Por que ela foi julgada? Primeiro, que ela estava de combinação com o marido. E segundo, por confirmar a mentira contada pelo marido, que eles já tinham combinado como é que eles iam fazer. Então, ela também foi julgada. Então, a princípio, aí vem a aplicação, pode parecer que Deus tratou o casal de forma dura, árdua, mas Deus, não comete erros, pois Deus ele é justo e reto, né? Na leitura de Deuteronômio 32 e 4, se você abrir aí o 5º livro da Bíblia, eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada para ganhar tempo, Deuteronômio 32 e o verso 4. Olha o que diz o texto. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus juízos, os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Então, nosso Deus, ele não é um Deus de brincadeira, ele é um Deus vivo, um Deus real, um Deus verdadeiro. Aí, por isso, foi o que aconteceu aqui. Então, Lucas relata que Pedro, cheio do Espírito Santo, perguntou a Ananias por que Satanás havia enchido seu coração para pecar contra o Espírito Santo. Foi o que Pedro perguntou para Ananias. E apesar de Satanás ter enchido o coração de Ananias e de Safira, com engano e mentira, Deus não os considerou inocentes, pois foram eles que deram cabo à mentira. Então o diabo encheu o coração deles e eles praticaram, eles decidiram com o seu livre-arbítrio praticar o ato de mentir. Então o diabo ele tenta, mas em última instância quem pratica o ato é que leva o juízo divino, no caso o homem, porque o diabo ele já está julgado, já está condenado, ele só está esperando o cumprimento da sentença. Agora eu e você e todos os seres humanos que somos tentados, nós temos que saber que há um julgamento para aqueles que caem em tentação e praticam o delito, praticam o pecado ao qual ele está sendo tentado a praticar. Então nós vimos aí o conluio entre o casal, vimos a mentira narrada e confirmada e vimos o julgamento de Deus imediatamente, né? Causando temor naquela igreja. Número 3, cuidado com o coração. Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás, que é o que acontece com a tentação do diabo, né? O pai da mentira continua a realizar seus feitos, ora mentindo para os seres humanos, ora motivando-os a tentarem mentir contra Deus. Tá?
O Senhor Deus, ele é verdadeiro e não tolera mentira em lugar algum, ainda mais no ambiente dos santos, ou seja, na igreja, no corpo de Cristo. Deus não tolera a mentira, Deus não tolera nada de errado. Número 2, Deus provê o necessário. O Senhor não depende das nossas contribuições. Deus, ele não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro, pois é ele que nos concede os recursos que precisamos e usamos para abençoar a sua obra. Então, a minha oferta, o meu dízimo, a sua oferta, o seu dízimo, nós adquirimos com o trabalho que Deus nos concede, com a saúde que ele nos dá. Então, tudo que nós temos, na verdade, é Deus que nos dá. A nossa contribuição precisa ser feita com alegria e de acordo com os nossos recursos. A nossa oferta, o nosso dízimo tem que ter proporcionalidade com aquilo que nós ganhamos, com aquilo que nós conseguimos como fruto do nosso trabalho. Então não precisamos ficar preocupados com as nossas necessidades, pois o nosso Deus, ele nos dá tanto o pão quanto a semente. Está lá em 2 aos Coríntios 9:10. Tá? Então é ele que nos dá condições para trabalhar, é ele que nos dá o pão e é ele que nos dá também a semente para nós semearmos. Corações fraudulentos. Número 3, subtópico. Lucas nos mostra que partiu de Ananias a ideia de reter parte do dinheiro que seria levado para os apóstolos e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher. Atos 5:2 está na leitura bíblica aí. Safira poderia ter admoestado seu esposo a não agir de forma fraudulenta. Ela poderia ter ajudado seu marido a não cometer esse delito, mas parece que o casal estava unido pelos laços da falta de caráter, mesmo conhecendo a mensagem do Evangelho, mesmo sabendo sobre o cristianismo, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, sabendo o Evangelho de Cristo, mesmo estando dentro da igreja, eles estavam unidos pela falta de caráter. Vamos vigiar, vamos pedir misericórdia ao nosso Deus, vamos nos consertar com o nosso Deus, porque ele é um Deus misericordioso, mas o juízo de Deus, ele pode até parecer que está tardando, mas ele vem. E quando ele vem, aí não tem mais misericórdia. Deus abençoe a todos. Assim nós finalizamos a lição 12 do dia 19 de junho de 2022. Quando Satanás enche o coração do homem. Tenhamos cuidado com o nosso coração. Vigia, ore a Deus, peça misericórdia, leia a palavra de Deus e guarde o seu coração. A Bíblia fala, Salmo 119, o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Sabe para quê? Para eu não pecar contra ti, para não pecar contra Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, esse sinalzinho que está aí. Compartilhe essa videoaula com as pessoas que você ama. E deixe também o seu comentário. Se você não gosta muito de escrever, pelo menos coloque lá um amém, um glória a Deus, um Deus te abençoe. Coloque alguma coisa lá para que Deus e nós saibamos que você está interagindo com este conteúdo. Um abraço apertado e até a próxima aula, a 13ª e última aula do segundo trimestre de 2022. Fique na paz do Senhor.